É muito bom ter uma casa limpa e arrumada. E isso só tem valor quando há aconchego, carinho, alegria e amor dentro dela. A nossa casa começa no que a gente sente e deseja. São ideias na prateleira, recordações nas paredes, conforto e afeto no quarto, a família à mesa, a celebração que sai da cozinha e invade a sala, varanda e corredor. Preenchemos nossos cômodos com nossas histórias. Abrimos gavetas de sentimentos, colecionamos registros, nos emocionamos. Neste vídeo, passeamos por este universo precioso, nossa casa, destacando 10 reflexões que farão você manter sua casa sempre arrumada e ter uma vida mais leve e tranquila. Bem-vindo ao Quinta Essência. Número 1. O que é uma casa com vida? A nossa casa é viva, nos acompanha. Em algum momento, as mudanças batem na porta e com elas vem um novo ciclo. É hora de abrir espaço, mudar os móveis ou objetos do lugar e renovar suas ideias. Conforme cita a escritora Lena Gino na sua poesia Casa Arrumada. Casa com vida é aquela que a gente arruma para ficar com a cara da gente. Arrume a sua casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo para viver nela e reconhecer nela o seu lugar. Portanto, não desperdice a oportunidade de viver momentos agradáveis, criar memórias, desacelerar e recarregar as energias. Organizar a vida é definir prioridades e, na maioria das vezes, isso significa fazer menos. Se organize, faça menos e viva mais. Número 2. Organização. Talento natural? A organização nem sempre é uma facilidade natural de algumas pessoas. Para grande parte da população, se manter organizado é um desafio, mas diferente do que a maioria acha, esse pode ser um talento adquirido e buscado. Organização é um processo, um trabalho diário que requer força de vontade e principalmente mudança de hábitos. Existem muitas razões pelas quais uma pessoa pode não se manter organizada. Uma delas é a falta de tempo. No dia a dia temos trabalho, tarefas domésticas, relacionamentos interpessoais e muitas vezes parece que não sobra tempo para mais nada. Mas é justamente por isso que precisamos nos organizar como forma de remir o tempo, ou seja, usá-lo com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes. Deixar as coisas organizadas ajuda a criar uma rotina produtiva focada no que realmente importa. Número 3. O precioso tempo versus organização. Normalmente, quem costuma não ter tempo acaba por procrastinar, não administrar o tempo e se distrair das suas obrigações e tarefas muito facilmente. Isso faz com que cheguemos ao final do dia com sensação de exaustão física e mental, e ainda sentimos que não fizemos nada o dia inteiro, que o dia não rendeu. O tempo passa da mesma forma para todo mundo, mas algumas pessoas conseguem aproveitá-lo ao máximo, sabem fazer o melhor com o tempo que possuem, para criar a vida que sempre sonharam. Outra coisa importante é estabelecer uma rotina. Elas são importantes para quem quer levar uma vida mais organizada. Programar o que faremos hoje, amanhã e na semana que vem, por exemplo, faz com que fiquemos mais focados em nossas tarefas, a mente fica mais livre para produzir sem distrações e preocupações. Se estamos constantemente em alerta, preocupados sobre coisas que temos que fazer, não conseguimos focar no que está acontecendo naquele momento. Às vezes queremos muito ser organizados e entender técnicas para que tudo fique menos caótico, mas não existe fórmula pronta. Cada pessoa, em sua individualidade, funciona de forma única, cada rotina é diferente. Até nossas motivações em que gastar mais ou menos tempo são diferentes. Número 4. Mude, um passinho de cada vez. Outra dica que damos é que você respeite o seu tempo para se acostumar com a organização. Não faça tudo de um dia para o outro. Mude pequenos hábitos do dia a dia. Comprometa-se com a organização, mas não tente dar um passo maior que a perna. Vá aos pouquinhos, mas seja consistente. Você vai continuar adiando seus sonhos porque acredita que não tem tempo para colocá-los em prática? Ou vai estabelecer uma rotina produtiva que a ajudará a alcançar as suas metas? Você vai continuar desperdiçando tempo lidando com a bagunça na sua casa
ou vai criar e praticar ações que a ajudem a manter a casa organizada no dia a dia para que você gaste o mínimo de tempo viável necessário na limpeza e manutenção dela? A transformação acontece diária e gradualmente. No seu livro Como Arrumar a Casa Quando Sua Vida Está Caótica, a escritora, terapeuta e palestrante Cassie Davis sugere 3 expressões para uma arrumação da casa com eficiência, sem pressa, com calma e com gentileza. É importante lembrar que o espaço existe para servir a você e não o contrário. Então, ao invés de buscar um ideal universal, busque o que te satisfaz e traz senso de realização. Número 5. Movimento mundial de viver com menos. É fato que existe um movimento mundial que preza o viver com menos em todos os setores da vida, e não podemos deixar a organização fora desse pensamento, começando pela casa, que é o assunto em pauta. Ter casas enormes, cheias de espaços e armários espalhados por todos os cômodos, era o sonho de consumo. Quanto mais armários para armazenar mais objetos, melhor. Hoje, pensar em ter uma casa com espaços para guardar o que não se usa soa muito estranho, evidenciando que estamos com outro entendimento sobre organização e consumo. Precisamos definitivamente entender que tudo o que possuímos precisa de cuidado e administração. Cuidado demanda tempo, e tempo é muito caro e raro para se gastar com o que se usa eventualmente ou quase nunca. O que mais queremos hoje é tempo para ser e estar, não para ter o que não precisamos. Apenas o que é necessário nos basta e torna a nossa rotina mais leve. Número 6. O ideal. Tudo do tamanho exato da nossa necessidade. Não parece muito mais inteligente ter uma casa com o tamanho exato de necessidade, ter a quantidade de móveis, objetos e roupas de acordo com o que se usa e necessita? Então vamos além. Quanto menos coisas para tomar conta, mais tempo para si. Por isso, na organização, fala-se tanto que menos também é mais. Por exemplo, observamos facilmente em algumas casas de amigos e familiares jogos enormes de panela e potinhos plásticos onde se cozinha esporadicamente. Faz sentido ter tudo isso? Baseado nessa incoerência é que surgiu esse movimento que acontece pelo mundo, de viver apenas com o necessário. Número 7. Mas afinal, o que é necessário? Fomos educados acreditando que riqueza é acúmulo de bens, ter muitos imóveis para gerar renda, ter muito ouro em forma de joias. No final das contas, gastamos todo o tempo administrando esse patrimônio, o que nos causa muito estresse. Com isso, vêm os gastos com remédios para dormir, para acordar, para depressão e para ansiedade. Mas não era esse o desejo? O de ter? É aí que surge esse movimento na contramão de tudo que foi aprendido sobre acumular. Nessa nova ordem de pensamento, a tendência é ter o necessário, ter o que proporciona tranquilidade, independência e felicidade, esbanjar só nos bons momentos, gastar mais tempo com coisas para ficar na memória, essa sim vale a pena acumular, viver as experiências, acumular as boas e doces lembranças. Número 8. Sinais de que a falta de organização está afetando a sua vida. Alguns sinais são evidentes e nos ajudam a perceber o quanto a falta de organização pessoal afeta a nossa vida. Muitas vezes costumamos minimizar a importância da organização, o que dificulta uma mudança de atitude. Observe quanto tempo você desperdiça procurando coisas ou a que custo você faz de conta que a bagunça dos armários e das gavetas não existe, sabendo que, quando a casa está desorganizada, isso é uma consequência de uma desordem interior e vice-versa. A maneira mais fácil e rápida de começar uma mudança é pelo próprio lar, pela mesa de trabalho e pelos documentos, não importa a ordem, é como uma mágica. Quando uma parte se organiza, o resto vai se encaixando, um passo de cada vez. Número 9. Quer experimentar? A rotina fica muito mais fácil quando as coisas ocupam lugares óbvios e simples de se encontrar. O que não é visto não é lembrado. Se não é lembrado, não é usado. E se não é usado, não é necessário, correto? Então, o principal é entender o que é útil, parar de consumir o que não precisa e nem comprar em duplicidade, evitando gastos desnecessários. Estas mudanças vão se refletir em outros aspectos da nossa vida,
como na carreira e até mesmo em nossas relações afetivas. Os resultados não demoram a aparecer. Na hora que a pessoa decide que quer organizar, o mecanismo já começa a acontecer. As peças se encaixam e a sensação de bem-estar já é percebida imediatamente. Número 10. Casa, lugar de harmonia. Nossa casa é o nosso local de acolhimento. É onde pousamos ao final dos dias e nos prepara para nos lançarmos de novo para o mundo no dia seguinte. Ela nos abriga, nos faz sentir seguros e em paz. E isso é muito mais eficiente quando todas as coisas estão nos seus devidos lugares. Que tal um exercício? Pare um minuto e observe o que você realmente precisa só no ambiente em que está nesse momento. Depois vá ampliando para outros cômodos e, por último, vá além, pensando nos hábitos que são necessários e são bons para a sua vida. Descarte ou doe o que não tem função. Você ficará bem mais leve num delicioso e novo ciclo. Experimente. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para assistir outros conteúdos do Quinta Essência também. Obrigado pela audiência e até a próxima!